A quarta temporada de Rick and Morty começou sem medo nenhum de desagradar, porque os criadores do desenho já conhecem seu público, conhecem os fãs. Então essa nova temporada já pôde começar de uma forma que os fãs entendem bem, maluca, insana e às vezes até sem sentido. E antes de mais nada, eu acho que já é válido destacar como esse episódio, ele começa de uma forma bem habitual, lembrando qualquer um dos episódios anteriores de Rick and Morty, mas ele ganha uma crescente extremamente rápido. As coisas escalonam de uma forma até impressionante, eu diria, porque não é a primeira vez que isso acontece. Na verdade, em muitos episódios do desenho, isso ocorre de aparentemente ser uma aventura comum, apesar de nunca ser dessa forma, mas ser um pouco mais pé no chão, eu diria, seguir uma história um pouco mais contida, sem tantas pretensões, mas em outros casos existem esses episódios como esse primeiro da quarta temporada, onde a aventura parece ser bem simples, sem muitas peripécias, e de repente a gente vê praticamente uma representação do anime Akira em tela. E essa frase não é por acaso, já que o próprio episódio faz referência à animação Akira. E eu digo que começou simples, que começou como uma aventura qualquer, porque a missão deles, do Rick e do Morty, é simplesmente coletar cristais da morte. Então, de repente, em meio ao café da manhã de família, naqueles diálogos extremamente descartáveis, não no sentido de serem ruins, de serem mal escritos, mas por ser aquele bate-papo recorrente de qualquer família à mesa. Claro que no caso de Rick and Morty é muito mais galhofa e pastelão, mas são aqueles típicos diálogos que você não lembra quando termina o episódio. É só para poder contextualizar e introduzir o que está por vir. E claro, como é de praxe, o Rick abruptamente, na verdade, exibindo já uma insatisfação com aquela monotonia em mesa, chama o Morty para uma aventura. Só que uma coisa de diferente acontece. Ele não pode simplesmente mais arrastar o Morty para essas aventuras a seu bel prazer. Ele tem que pedir permissão e ainda ser cordial nisso. É claro que não dura muito tempo, no próprio episódio isso já é cancelado, digamos assim, porque ao final a gente vê que todos os danos causados no episódio não foram culpa do Rick, mas sim ações e consequências do próprio Morty. Mas voltando a essa parte inicial, o que o público poderia imaginar que todo episódio seria baseado nisso, nessa coleta dos cristais, na verdade não é bem assim, porque pegar esses itens era só a primeira parte do início de toda a confusão que o próprio Morty vai causar, porque ele fica viciado no poder dos cristais. Na verdade, ele bota na sua cabeça que precisa preservar o futuro em que ele fica com a Jessica. Então essa atração, esse amor que ele sente pela personagem não acabou. Pode parecer óbvio falando assim, mas é porque em muitos episódios de Rick and Morty isso não vem à tona, isso não é recorrente. É lógico que tem os episódios esporádicos e pontuais, mas poderia se imaginar que depois de tudo que o Morty viveu, tudo que aconteceu com ele tivesse deixado isso pra trás, porque querendo ou não, é um símbolo da vida cotidiana, da vida normal, regular, eu diria. Mas a gente vê que o Morty ainda continua sendo um garoto que sonha com algo habitual. Ele sim aprecia as aventuras, ele ainda acha arriscado, ele ainda tem medo, mas gosta delas, mesmo que não abandone o conceito ideal de vida. Ao contrário do Rick, que é tudo desapegado, inclusive ao próprio corpo, como a gente vê no próprio episódio, ele aparece com diversos clones e cada um mais bizarro que o outro. E o mais engraçado é que em todos os universos paralelos em que o clone dele é criado, o padrão não é um governo democrático, e sim fascista. E aí a gente percebe já a pitada de ironia e até de sarcasmo dos criadores, porque, querendo ou não, faz um belo paralelo com a nossa realidade. Lógico que de uma forma muito mais escrachada, como sempre é, mas a crítica tá ali embutida. E depois que eles coletam os cristais, o Morty pega um cristal escondido porque, novamente, ele quer preservar aquele futuro, aquela linha temporal onde ele vai conseguir terminar sua vida com a Jessica ao seu lado. E basicamente todo o plot do episódio é sobre isso. Ele fica tão obcecado com a ideia de envelhecer com a garota que ele ama, que tudo à sua volta se torna irrelevante e ele só segue aquilo que vai direcioná-lo a esse futuro. Então ele segue qualquer instinto irracional e sem explicação, começa praticamente uma guerra pontual no seu bairro. Inclusive é impressionante a resposta da polícia e do exército quando um novo caso Akira acontece. É lógico que é só pra ser engraçado e ter aquele senso de urgência, porque o Morty realmente fica fora de controle, mas não deixa de ser curioso. E era exatamente sobre isso que eu tava falando lá no começo, a forma como esse episódio ganha uma crescente de certa forma inesperada, mesmo o público, na verdade os fãs já sendo habituado a esse tipo de narrativa, porque embora já tenha acontecido, como mencionado anteriormente, não deixa de ser uma surpresa. Não sei se é intencional ou não, mas os criadores conseguem criar uma atmosfera de que o episódio vai ser
regular e de repente toda a trama dá uma virada e a gente se encontra em uma narrativa bem pretensiosa, não de uma forma ruim, mas é porque almeja algo mais, não é tão simplória quanto o habitual, e novamente, não de uma forma ruim, não de uma forma pejorativa, simplória no sentido de ser mais comum, de ser mais contido mesmo. E mantendo a tradição de Rick and Morty, na verdade a sua essência, é que mesmo quando existem essas consequências gigantescas, elas se mantêm firmes até o final, nada é revertido. É lógico que tem que voltar ao padrão inicial, mesmo quando, por exemplo, eles vão para um universo alternativo, isso é uma forma de solucionar aquele problema, mas eles não resetam tudo, digamos assim. Eles não transformam aquela bagunça que eles fizeram em algo normal ou algo que era antes num passe de mágica. Eles encontram uma solução que retorna ao status quo anterior, mas de uma forma criativa, de uma forma inesperada e que não é habitual em desenhos, filmes ou mídias similares. Então aqui é o mesmo caso, não chega a ser tão brusco quanto mudar de realidade, mas tudo que o Morty fez permaneceu real, permaneceu na lembrança daquelas pessoas que testemunharam tudo aquilo, mas ele conseguiu se redimir, se é que podemos dizer assim, e as pessoas, inclusive uma juíza, o perdoaram por tudo o que ele fez, por ter transformado até policiais em uma massa cinzenta. E é claro que, como um episódio típico de Rick and Morty, existem algumas pequenas tramas paralelas envolvendo, por exemplo, um holograma que se diz feliz por ser o que ele é, e quando tem a oportunidade de ganhar massa física, ele não só não a desperdiça, como deixa, digamos, o poder subir a cabeça. Isso é impedido graças a um Rick que tem o corpo e características de uma vespa. Além do mais, o episódio apresenta os Srs. Mystics, talvez para despertar um pouco de nostalgia, mas ao mesmo tempo eles são úteis para a narrativa, eles auxiliam a trama a andar para frente. Então não é só, digamos, uma homenagem gratuita ou um fanservice, talvez é realmente útil pro que acontece no episódio. E pro futuro, onde o Morty fica com a Jessica, não pareceu correto, ou que realmente era algo a se alcançar ocasionalmente, o episódio faz questão de mostrar que aquela visão que o Morty tinha, na verdade, estava sendo mal interpretada. Quer dizer, é difícil imaginar outra interpretação para aquilo, mas a explicação que a Jessica dá sobre o desejo dela de cuidar de velhinhos em hospícios realmente deixa tudo esclarecido e, claro, serve para motivar o Morty a continuar com suas aventuras sem se preocupar por ter perdido, digamos assim, um futuro tão bom com a garota que ele ama. Eu comentei no início que a quarta temporada começou sem medo nenhum de desapontar ou desagradar os fãs, porque embora presuma-se que quem gosta e assiste Rick and Morty gosta do desenho exatamente do jeito que ele é, temos que ter em mente que a animação está em constante evolução e se mostra consideravelmente diferente do que era no primeiro ano. Os personagens estão amadurecendo e as aventuras geram cada vez mais expectativas, o que poderia fazer os criadores da obra se sentirem forçados a entregarem sempre algo grandioso ou exatamente revelar o que os fãs querem. Mas não é isso que acontece. Rick and Morty, em essência, permanece o mesmo, mas com muito mais liberdade para ousar, ser grotesco, sem sentido e ofensivo, mesmo que se retrate em seguida. Outro ponto a se ressaltar é que o desenho só conseguiu chegar nesse patamar que vemos no início da quarta temporada, mas que já estava evidente na terceira, por causa da crescente que é exibida em cada temporada. Rick and Morty não fica estagnado, mesmo que sua estrutura seja sempre similar. Aventuras que acabam mal, ou não, com repercussões no prosseguimento do episódio, entrelaçando-se com uma trama paralela que pode ou não complementar o plot principal. Os criadores do programa sempre prezaram por mostrar que esse desenho não fica preso na própria fórmula ou nos próprios limites, porque eles não existem. Então a cada temporada é possível aumentar a mitologia do show, ainda que pareça absurdo em um primeiro momento. Na verdade, creio ser seguro afirmar que quem acompanha Rick and Morty desde o começo já não se surpreende mais com o que é considerado absurdo. Porém, o mais impressionante é a capacidade do desenho de permanecer cômico, mesmo com um insano se tornando comum, por causa dos diálogos pontuais e certeiros, que podem passar batido se o espectador não estiver prestando atenção. Como quando Rick descobre que o Morty roubou um cristal, mas achava que ele estava se masturbando, o que para ele estava tudo bem. Ao mesmo tempo, o roteiro de forma despretensiosa consegue passar lições úteis para a audiência, como a frase do Rick sobre as pessoas que passam a vida evitando a morte já estarem mortas. Essa concepção, lógico, é fruto da indiferença do personagem com os outros, mas demonstra uma sabedoria admirável. No fim do episódio, o Rick não consegue enxergar nenhuma lição porque faz parte do cerne da obra não definir ou defender a moral, mas por incrível que pareça, a gente sempre consegue extrair conhecimento valioso de Rick and Morty.